Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Pela graça dele, o Senhor, nós temos essa oportunidade renovada, nos encontrarmos para juntos pensarmos por um pouco de tempo sobre a palavra do Senhor. Nesta oportunidade estaremos pensando sobre o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 30 de agosto de 2025. Por estes sábados, nós estamos pensando sobre o agir de Deus através de diversas alianças estabelecidas, reveladas ao seu povo ao longo da história, ao longo do tempo. Daí o nosso tema geral para essas reflexões, o Deus de alianças. E nesta oportunidade vamos estar conversando mais pontualmente sobre a aliança que ele estabeleceu através de Noé. E o nosso texto base, Gênesis no capítulo 9, e desse capítulo nós vamos tomar os versos 11 até o 17. E o texto diz assim: falando Deus com Noé, disse: e eu convosco estabeleço o meu concerto, para que não mais a terra seja destruída pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Quando diz, eu faço esse concerto com vocês e com toda a alma vivente, Deus estava falando com todas as criaturas, aliás, de todas as criaturas, porque nas águas do dilúvio nós temos a informação que tudo quanto havia no seco morreu. E Deus diz: este concerto que eu estabeleço entre mim e os homens, eu também o estendo a toda a alma vivente. E no verso 13 vai dizer: o meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco-íris. Segundo nos é informado, até o tempo de Noé, até aquele tempo, a humanidade não conhecia a chuva, não chovia. E Deus estabelece como sinal do seu concerto o arco-íris, certamente para não assustar os homens, as pessoas, talvez no sentido de que a partir daí, toda vez que chovesse, que começasse a chover, as pessoas poderiam se desesperar achando que uma nova inundação geral estaria no seu início. Então disse Deus: todas as vezes que eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, alma de toda a carne,
que está sobre a terra. E disse mais Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne sobre a terra. Está explícito o fato de Deus revelar-se como Deus de aliança, com esta aliança estabelecida com Noé naqueles tempos e dentro daquelas circunstâncias. Mas na introdução do nosso roteiro, nós vamos dizer que a palavra aliança aparece cerca de 300 vezes na Bíblia. Dependendo da tradução consultada, esse número pode ser alterado, vez que tanto o termo hebraico berit quanto o termo grego diatek para aliança pode ser traduzido também por termos similares como pacto, concerto ou testamento. Essas múltiplas ocorrências revelam um fato importante, qual seja, as alianças estabelecidas por Deus conosco sempre foram circunstanciais e surgiram, ora para corrigir alguma rota equivocada tomada pelos filhos de Deus, ora para confirmar o propósito divino de salvar, redimir e restaurar a criatura e toda a criação. Foi o caso, por exemplo, da aliança estabelecida com Noé. O relato bíblico, apesar de sucinto, revela um momento dramático e perigoso da forma como a vida estava desenvolvendo-se antes do dilúvio. A construção da arca foi a forma utilizada por Deus para chamar a atenção àquela gente que se achava distraída e encantada pelo fascínio do pecado. Quando a gente lê no livro de Gênesis, no capítulo 6, e a gente encontra aqui algumas informações bem assustadoras. E por que assustadoras? Porque vivendo neste tempo em que nós estamos vivendo, tão distante daqueles idos dias de Noé, a impressão que se dá é que, naquela ocasião, a humanidade deveria ser uma humanidade bastante tranquila, bastante calma, relacionamentos saudáveis, pessoas que respeitavam, que eram também, se ofereciam também como pessoas respeitosas, eram pessoas discretas, que talvez pudesse viver tranquilamente. Entretanto, o pequeno informe que nós temos da forma como as pessoas viviam naquele tempo nos mostra alguma coisa, uma situação bem diferente. Olha, por exemplo, o que diz o verso 5 do capítulo 6 do livro do Gênesis. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Essa informação nos leva à compreensão da realidade do pecado. Quão violento é o pecado. Nós não podemos duvidar da força do pecado. Nenhum ser humano pode pensar, deve pensar, que ele está acima da força do pecado, que a sua força, sua capacidade de resistência diante das provações e das tentações lhe coloca acima da possibilidade de pecar. Desde os primórdios da história da humanidade, desde que Adão saiu do Éden, o pecado tornou o ser humano uma raça violenta, estúpida, ignorante, sensual, voltada para os caprichos íntimos de cada indivíduo. Basta nós nos lembrarmos do episódio em que Caim se levanta contra o seu irmão Abel e o mata. Era
era um tempo em que o assédio era muito pequeno, no sentido das oportunidades. Eram poucas pessoas que existiam, eram poucas agentes, e todas aquelas pessoas que existiam naquela época eram pessoas todas aparentadas. E ainda assim, parece que a nós hoje, que era o tempo em que a paz devesse reinar entre as pessoas que existiam, mas não. Um grande desentendimento, o desentendimento entre Caim e Abel, que se desenvolveu por anos. A Bíblia não diz quanto, mas não foi uma coisa de uma semana para outra. Foi algo que foi crescendo, desenvolvendo. O pecado é assim, ele começa em pequenos detalhes, e se não for tratado, ele cresce, ele migra para um desenvolvimento rápido, medonho. Tanto que, ao falar sobre a situação das pessoas nos tempos de Noé, olha o que diz o verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Deus não suportou ver a criatura tão entregue à devassidão, ao pecado, à conduta imprópria. Incomodou Deus. E ele diz: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, e explica: porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Vou destruir tudo. Vou fazer dessa geração de pecadores, de devassos, e vou fazer dessa gente monturo. E Deus destrói as pessoas. No verso 18, entretanto, Deus diz para Noé: mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, e você vai entrar na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Ou seja, você e a sua casa, tão somente vocês, estarão livres desse meu juízo sobre a humanidade. O pecado havia, como dissemos e como lemos, tomado tal proporção que outra alternativa não viu Deus, que não a de destruir a humanidade com todas as demais criaturas que havia no seco por intermédio do dilúvio. Na reflexão 1, vamos pensar que cada aliança revela verdades incontestáveis. Nós já falamos em algum momento que foram várias as alianças estabelecidas por Deus. Ora, a aliança que era geral, se referia à humanidade inteira, como essa, por exemplo, com Noé. O benefício da decisão de Deus não mais destruir a terra com dilúvio, com outra grande inundação, beneficia o mundo inteiro, é geral, a humanidade toda. E outras vezes Deus fez concertos, particularmente com pessoas. Deus fez aliança com pessoas. Eu percebo nessas alianças, e eu sugiro que você reflita também sobre isso, eu percebo nessas alianças o empenho de Deus para responder satisfatoriamente aos seres humanos diante das suas necessidades, e também buscar corrigir o pensamento de maldade que por vezes invade a sociedade. Então, ele estabelece concertos não simplesmente com a humanidade toda, mas também pessoalmente, como é o caso, por exemplo, do rei Ezequias. Deus fez um acordo com ele. Mandou o profeta Isaías lá, depois do final da conversa, dizer: olha, eu vou ouvir a tua oração, então eu vou estabelecer um acordo com você. Você terá daqui para frente 15 anos de vida, sem risco de morrer. Depois dos 15 anos, você entra normal no caminho de todos os viventes. Mas nos próximos 15 anos, isso para demonstrar a sua resposta, a sua boa vontade para com Ezequias, que rogou que o Senhor
lhe poupasse a vida naquele momento em que a doença sua era para a morte. Então Deus fez uma aliança particular, pessoal, com o rei Ezequias. Aqui com Noé, ele manifesta o seu pacto, a sua aliança, o seu concerto, cujo concerto beneficia a todos os homens. Muito bem. Então, só repensando aqui a reflexão 1, cada aliança revela verdades incontestáveis. Uma dessas verdades, porém, está no cerne de todas elas. O pecado nos tornou em meras criaturas, indignas e afastadas do nosso Criador. Entretanto, esse amoroso Criador quer recuperar nosso status de filhos seus. Olha só, nós insistimos em dar as costas ao Senhor, e o Senhor não desiste de nós, da humanidade. Ele quer recuperar a nossa condição de filhos dele, com liberdade de convivência e sem a experiência, sem o experimento das atitudes pecaminosas. Nenhuma das alianças propostas por Deus visa a imposição de sofrimento ou morte. Esse dado é bastante interessante. Existem, como já dissemos, e os irmãos já estão cientes mesmo, existem várias alianças ao longo da história bíblica, ao longo da história do povo de Deus. Mas nenhuma aliança foi proposta para acrescentar sofrimento ou ameaça de sofrimento mais intenso do que aquele sofrimento natural que o pecado já impõe. Pelo contrário, cada aliança visa alívio e a possibilidade de seus filhos repensarem a rota que tomaram e corrigirem o necessário, enquanto há tempo. E a gente propõe que cada um pense: se todos os que viveram e viram a pregação de Noé tivessem dado ouvido e se arrependido, o dilúvio não teria acontecido sobre a terra. Você já pensou nisso? Vou repetir: se os ninivitas tivessem dado ouvido à pregação de Noé e se arrependido e endireitado a sua vida diante do Senhor, o dilúvio não teria acontecido sobre a terra. Aquela grande destruição não teria acontecido. Veja quão grande e profunda é a misericórdia de Deus e quão grande é o alcance da sua bondade. E, por outro lado, quão profundo é o sentimento humano quando ele está envolvido com o pecado. Ele não pensa, ele não consegue refletir sobre a sua própria condição. Em Gênesis, no capítulo 6, verso 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má, era só má, leio melhor, continuamente. Esse texto tem, entre outras coisas, uma verdade assustadora. E a verdade assustadora é que o pecado era uma prática continuada. Não eram situações esporádicas. Os ninivitas, eles, aliás, as pessoas que viveram aqui no tempo de Noé, naquele tempo, eles não eram pessoas que eram pecadores que, vez ou outra, aqui ou ali, eles tinham algum comportamento inadequado, estúpido. Não. Olha como termina a redação do verso 5 do Gênesis capítulo 6. A imaginação dos pensamentos do coração dos homens era só má continuamente. Quando diz assim, era só má, quer dizer, eles não tinham fases de pensar o que era bom. Eles não tinham momentos de pensar o que era bom. Eles só pensavam o que era mal. Eles estavam sendo totalmente conduzidos pelos seus sentimentos maus. E só se conduzia pelos seus sentimentos maus. E olha a última palavra do verso 5. Continuamente. Quer dizer, era só mal o pensamento deles. Não havia
não havia momentos de lucidez para pensar: preciso melhorar, preciso pedir perdão para Deus, preciso mudar os meus caminhos. Não, era só mal. E o mal foi tão forte que eles não conseguiram dar ouvido à pregação de Noé. Na sequência 1, vamos dizer que para ilustrar o pensamento que nós mencionamos aqui na reflexão 1, que acabamos de comentar, podemos examinar com atenção o episódio que envolveu o profeta Jonas. Vamos trabalhar com esses dois momentos. O momento de Noé e o momento de Jonas. Ao ser chamado por Deus para anunciar uma mensagem vinda de Deus para os ninivitas, para as pessoas que moravam em Nínive, Jonas temeu e tentou fugir. Isso a gente lê lá no livro de Jonas, no capítulo 1, não é? A gente vai encontrar essa informação que a palavra de Deus nos dá. E o livro começa assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Lembra que a gente leu em Gênesis capítulo 6, verso 5? O pensamento humano era só mal continuamente. Então já tinha incomodado o coração de Deus, porque eles não sabiam fazer outra coisa a não ser o mal. Nínive estava, parece que, na mesma condição. Podemos comparar. Deus disse para Jonas: porque a sua malícia, o pecado dos ninivitas havia já subido até mim, disse Deus. E olha o detalhe do verso 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. E ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E descendo até Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou e tentou desaparecer, fugir da presença do Senhor. Veja só, essa era a situação dos ninivitas. Dias depois, ele fugiu, e dias depois, quando finalmente ele fala aos ninivitas, porque o Senhor lhe aparece uma segunda vez e fala com ele, e ele, toda a tragédia que aconteceu com Jonas, nós conhecemos, e ele, por fim, chega até Nínive e prega. E quando ele fala aos ninivitas, anunciando o juízo de Deus que havia de cair sobre eles, à semelhança de Noé, que pregou para os seus pares, a sua geração naquele tempo, o castigo de Deus, que era para ser devastador sobre os ninivitas, na verdade, tornou-se graça, perdão, porque os ninivitas se arrependeram. Não foi o caso das pessoas que viveram nos dias de Noé. Veio a palavra do Senhor. Eles viveram ouvindo a pregação de Noé, mas eles não se arrependeram. O seu pecado era mau, não é? Era constante. E no arrependimento deles, Deus dá o perdão. É o que está escrito no livro de Jonas, capítulo 3, verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Entenderam? Como dissemos, se os homens dos tempos de Noé tivessem dado ouvido à pregação de Noé, o dilúvio não teria acontecido. Se eles tivessem dado ouvido e se arrependido, a semelhança do mal que Deus prometera fazer cair sobre os ninivitas, e depois, pela conversão deles, Deus se arrepende e não faz com eles aquilo que Deus prometera fazer, porque eles se converteram.
Na reflexão 2, vamos dizer que o ato de bondade e misericórdia da parte de Deus para com os ninivitas não foi inédito e nem um fato isolado. Deus é Deus de perdão e Deus não rejeita um coração quebrantado. O curto relato feito por Moisés em relação aos tempos de Noé nos possibilita entender que os antediluvianos não eram pecadores menos devassos e menos violentos que os ninivitas. O pecado dos dias de Noé era tão grave quanto os pecados dos habitantes de Nínive. Entretanto, a aliança estabelecida por Deus com Noé foi aplicada integralmente aos ninivitas. Quer dizer, a graça de Deus, que foi revelada aos antediluvianos através de Noé, e que não foi, que não aconteceu ali porque os ninivitas, os antediluvianos, eles não se arrependeram. A disposição, o Deus é o mesmo, e a disposição de abençoar e de deixar de castigar o arrependido manteve-se da parte de Deus. Isso ele revela mais tarde com a geração, com a população de Nínive. Olha, vamos comparar as duas informações. Gênesis 6:3 diz assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quando Deus fala isso com Noé, o dilúvio ainda não tinha acontecido. Mas Deus já diz, olha, o ser humano é frágil. O ser humano, ele passa por essas fraquezas, por essas circunstâncias. Então o meu espírito não vai contender para sempre com o homem, porque ele é frágil. O que é que essa palavra significa para nós? Deus sabe que nós somos pecadores. E o nosso problema, o problema da humanidade, não são os seus pecados. Eu me refiro ao problema da humanidade no seu relacionamento com Deus. O problema nosso não é o nosso pecado, porque nós não temos como nos livrar dele. Nós somos, por natureza, pecaminosos ou pecadores, e as nossas ações são pecaminosas. O nosso problema é a falta de reconhecimento do nosso pecado e a falta de conversão a Deus. Porque veja só, no livro de Jonas, no capítulo 3, e o verso 10, olha o resultado da pregação de Jonas. Eles se arrependeram, eles clamaram. Se você ler todo o episódio, vai ver que eles jejuaram, eles rogaram misericórdia da parte de Deus. E olha o que diz o profeta Jonas, capítulo 3, verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Entenderam? Portanto, o castigo, a mão de Deus, o juízo de Deus sobre nós, não é exatamente por causa dos nossos pecados, mas por causa do perdão que nós rejeitamos. A pregação da palavra que nós não damos atenção, isso é muito importante, não é? Porque Deus sempre se mostrou facilitador, solícito para com todos nós. Muito bem, na reflexão 2, vamos dizer que o ato de bondade e misericórdia da parte de Deus para com os ninivitas, os habitantes de Nínive, não foi inédito. Isso é o que nós falamos, não é? Deus, ele tem sempre ao seu dispor o perdão para os homens. É uma questão de arrependimento da parte humana, de confissão da parte humana. Na sequência 2, vamos dizer que o relato bíblico é recheado por informações que nos revelam o cuidado divino com a humanidade. Quando o homem ainda estava no Éden, a bondade de Deus o alcançou e permitiu a Adão sair de lá, sair vivo do lugar onde ele estava.
Adão era para ser fulminado quando ele praticou um ato transgressor diante de Deus. Mas a bondade de Deus permitiu ele manter-se vivo e ele foi expulso de lá vivo, com possibilidade de arrependimento. Tempos depois, já nos dias de Noé, novamente Deus manifesta a sua misericórdia. E Noé e sua família, vivos, puderam fazer cumprir neles o mandamento do Éden. Através de Adão, Deus prometeu: crescei, aliás, ordenou: crescei, multiplicai e enchei a terra. Através de Noé e a sua família, Deus transferiu essa ordem que havia sido dada para Adão. Deus dá essa ordem para Noé, não é? Isso é o que nós temos no capítulo 9 do livro do Gênesis. No capítulo 9, nós vamos verificar Deus dando essa ordem para Noé. Você vai ter a incumbência de crescer, multiplicar e encher a terra. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 9, verso 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então veja só, a bênção do Senhor lá da criação, ela se renova através da vida de Noé. Pela aliança com Noé, Deus reafirmou suas infinitas e renovadas misericórdias. Deus é um Deus de misericórdia. É o que escreveu o profeta Jeremias no livro que nós conhecemos como Livro das Lamentações. Capítulo 3, no verso 22, Jeremias expressa, falando de sua própria experiência. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E ele fala no verso 23, novas são cada manhã. A fidelidade do Senhor é grande. A expressão que diz novas são cada manhã, para dizer que cada momento em que nós abrimos os nossos olhos em cada manhã e saímos para as nossas atividades do dia com toda a possibilidade de tropeço e de pecar contra Deus, a misericórdia de Deus, elas nos acompanha dia após dia. Elas não têm fim. Todos os dias, o dia todo, desde o início das nossas atividades de cada manhã até o encerrar delas no início da noite, nós somos alvos da misericórdia de Deus. E esta misericórdia foi a graça que Deus nos revelou à humanidade na sua aliança feita com Noé. Deus estabelece com aquele homem, né, o seu pacto de graça, de bênção. Diz: olha, eu não vou mais destruir a terra com dilúvio, e através de você, da forma como eu planejei lá no Éden com Adão, eu vou, a partir de você, povoar toda a terra. Não é? Bênção do Senhor, por misericórdia. Muito bem, na reflexão 3, para a gente concluir, a gente propõe que a gente pense. Para Noé, houve uma arca no dia do dilúvio. A gente sabe que Noé construiu a arca, está lá em Gênesis capítulo 6, verso 14. Quando a gente pensa em ação de Deus, de devastação de pecadores, vamos pensar que para Ló, lá em Sodoma, Ló teve Zoar. Você lê lá em Gênesis capítulo 19, quando o anjo sai e apressa Ló e as suas filhas e a sua mulher também, em princípio, para que eles deixassem Sodoma, Ló temeu. E eles, quando eles chegaram a um lugar alto, avistaram logo ali uma cidadezinha chamada Zoar. Então ele foi para lá, e ele pediu para ir para lá. E o anjo diz: vá, te acomode lá, te esconda lá.
e eu vou destruir o lugar de onde você veio. Então, para Noé, a arca, que salvou ele e a sua casa. Para Ló, Zoar, o lugar onde ele e as suas filhas se protegeram da destruição da cidade onde estava a casa deles. E para nós, cercados por esse mundo vil, sempre teremos nosso refúgio em Jesus Cristo. Veja que nós não estamos livres do pecado. Como os antediluvianos estavam mergulhados no pecado, o pecado também está em nós, somos humanos do mesmo jeito. Mas assim como os ninivitas, que foram mergulhados no pecado, mas se arrependeram diante da pregação de Jonas e Deus deixou de punir como havia prometido fazê-lo, para nós, o nosso refúgio é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode nos manter vivos. Se a gente olhar o Salmo 127 e o verso 1, uma pergunta: de onde eu vou receber o socorro? Começa assim o Salmo 121. Depois o verso 7. O Senhor guarda a todos nós de todo mal. Ele guarda a nossa alma, ou seja, Ele guarda a nossa vida. No Apocalipse, no capítulo 3 e o verso 10, Deus vai dizer assim, falando ao povo dele: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Essa é a promessa que temos. A semelhança dos antediluvianos, somos pecadores, mas eles foram destruídos porque não se arrependeram, não aceitaram o convite de Noé. Nós também temos o convite feito a nós através de Jesus, que diz: vinde a mim. E aqui, através de João, na revelação do Apocalipse, diz: olha, eu vou te guardar, eu quero te guardar, eu quero te proteger. O mal está à sua volta, o mal vai acompanhar a igreja em todo o tempo, mas eu estarei à disposição da igreja para protegê-la. Portanto, que a graça do Senhor nos acompanhe de tal maneira que nós possamos, não à semelhança dos antediluvianos, que não se importaram com a pregação da palavra, mas à semelhança dos ninivitas, que se importaram, se arrependeram dos seus pecados e confessaram as suas culpas diante de Deus, que a nossa vida, e foram protegidos, que igualmente a nossa vida possa ser protegida agora e também para nossa participação na vida eterna, conforme a proposta de Deus para nós. Ele nos abençoe e nos faça caminhar alertas, atento à sua palavra, para que possamos nos livrar da ira divina que há de cair sobre todos os homens no tempo determinado por Deus. Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!